Josué capítulo 1, versículo... Vamos ler o 8, para ser rápido. Josué capítulo 1, versículo 8. Todo mundo conhece quando Josué, então, Moisés morre e Josué passa a dirigir o povo de Israel. E Deus fala com Josué, e um versículo muito conhecido por todos nós, que ele vai dizer assim, né? Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém, irmãos? Antes, vamos só ler o 7 aqui. Está aí em Josué capítulo 1, vamos voltar um versículo, vamos ler o 7. Então somente, Deus falando para Josué, então somente esforça-te, esforça-te, e tem muito também, bom ânimo, para teres cuidado. Várias palavras, irmãos, que é importante, são muito relevantes a gente considerar elas aqui, amém? Nós vamos falar de muitos versículos, muitos capítulos como exemplo, tá, irmãos? Mas estamos iniciando com esse aqui. Então, Josué capítulo 1, 7. Então, somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente começar aqui, eu até fiz um mapinha aqui para mim não me perder. Primeiramente, irmãos, a gente tem que entender que quando a gente pega esse livro aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Para a gente, então, ler, meditar nela, a gente precisa entender com o que a gente está lidando. Amém? Porque convenhamos que esse aqui não é como qualquer outro livro, não é verdade? Não é como um livro que tem lá na biblioteca, seja do que for. Vou dar um exemplo aqui para a gente começar a entender. Se você for assistir um filme de comédia, você já vai preparado para aquele filme, não é? Você já está esperando ver palhaçada, piada, não é? Porque se não for assim, você está já indo errado, não é? Senão você vai achar um filme bobo, um filme, você está entendendo? Mesmo assim para as outras categorias, não é assim? Se você vai assistir um filme de drama, você não vai esperar ver palhaçada num filme de drama, não é? Por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus é a mesma coisa. E vai muito além, porque é a palavra de Deus. Então, a gente já tem que ir para a Bíblia entendendo que essa aqui é a palavra de Deus, a qual lá em João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne. A gente precisa entender que a palavra de Deus não é como qualquer outro livro. É a vida. É a orientação que Deus nos deixou para a gente seguir. É o Senhor Jesus. Vocês sabiam que a palavra de Deus é o Senhor Jesus? Essa palavra é o Senhor Jesus, né? Pelo poder da palavra, Deus não deu forma a esse mundo? Que haja luz, né? Então a gente já precisa ir para a palavra de Deus entendendo que isso é algo espiritual para a nossa vida, é algo divino. Um livro qualquer desse mundo, quando a gente vai ler, é um autor passando algo para o leitor. Simplesmente isso, uma história, uma informação. Quando você lê um jornal, é uma notícia, não é? Então a Bíblia não. A Bíblia, ela já é outra coisa. A gente já tem que ir para ela entendendo que ela é algo de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? É importante a gente saber com que a gente está lidando. Amém?
Outra coisa, irmãos, a gente não pode deixar de começar isso aqui falando uma coisa: Espírito Santo de Deus. Né? Eu lembro que eu falei, a palavra de Deus é algo de Deus para a nossa vida. Logo a gente tem que entender, irmãos, que quem está aqui neste mundo hoje para nos auxiliar é o Espírito Santo, amém? Inclusive na interpretação da palavra de Deus, ou seja, ele é o maior auxiliador para nos auxiliar aqui na interpretação da palavra de Deus. É o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo, nós temos que entender isso, que o Espírito de Deus é quem vai nos capacitar, é quem vai nos auxiliar. Só que a gente tem que entender bem essa palavra auxiliar. Auxiliar não significa fazer para a gente, amém, irmãos? Aliás, o significado dessa palavra é isso, não é? Auxiliar. Quando você vai auxiliar o seu filho a fazer tarefa, você vai auxiliar, você não vai fazer a tarefa para ele, não é? Você vai, senão até porque ele não vai aprender, né? Você vai auxiliar. Na criação do mundo foi assim, né? Deus cria os céus e a terra, porém, sem forma e vazia. Quem que está lá auxiliando, pairando sobre a face das águas? O Espírito Santo. Então, sim, vem quem? Jesus. Que haja luz e passa da forma tudo. É a união, é o Deus completo em três que forma um completo, né? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos auxiliar, como nos auxilia em várias coisas e áreas da nossa vida, amém? Porém, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte, amém? É o que ele falou aqui para Josué, não é? Esforça-te, tenha bom ânimo, tenha o cuidado. Irmão, como que é importante a gente ter o cuidado na hora de interpretar aqui a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. É literalmente isso, cuidado. Ler com calma, cuidadosamente, prestar atenção, né? Isso é muito importante. É o que ele falou para Josué aqui. Medita nesse livro de dia. Meditar, irmãos, tem que ter dedicação, não é? Não existe meditar sem ter dedicação. Meditar é dar tempo, é perder tempo ali, cuidadosamente. E se nós fizermos isso, com toda certeza o Espírito Santo vai estar junto auxiliando. Igual um pai auxiliando o filho a fazer uma tarefa, amém? Glórias a Deus. Outra coisa também importante, irmãos, que a gente precisa aprender aqui, é que a palavra de Deus, ela é simples. Porque a palavra de Deus, ela é a revelação para nós. Deus inspirou um homem, vários autores, né, que escreveram a palavra de Deus. Inspirou todos esses homens durante tantos anos para deixar esse manual aqui para a gente. Agora, você para pensar. Será que Deus ia fazer tudo isso para deixar um enigma para a gente, Serginho? Né? A gente lê, nossa, essa palavra aqui aqui é um mistério que tem aqui. Irmãos, a palavra de Deus, nós temos que entender isso. A palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples. Quando a gente começa a querer complicar muitas coisas, daí já é a gente, não é? A gente tem que olhar para a palavra de Deus, entender a palavra de Deus é uma revelação para a nossa vida, para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na terra. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser sempre... A gente, quando vê que está alguma coisa, a gente tem que parar. Não, mas acho que não é isso que está querendo dizer. Já está complicando demais. Eu acho que é isso. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é simples. Agora, irmãos, não posso deixar de falar aqui algumas coisas até pode parecer boba, mas que é muito importante. Assim como uma vírgula, né? Parece que não tem muita importância numa frase, mas faz toda a diferença, né? Muda completamente o sentido de uma frase. É importante a gente falar aqui a respeito da língua portuguesa, uma vez que nós falamos português, amém? Dos livros originais e de traduções, porque isso é muito importante, irmãos. Nós vamos aprender muito aqui hoje para a honra e glória do Senhor, amém? Glórias a Deus.
Primeiramente, irmãos, os irmãos sabem qual que são os idiomas. Eu vou pedir, pelo menos para o vô não falar, porque eu vou, né, para os irmãos, para a gente ir aprendendo, né, irmão, nessa dinâmica. Mas os irmãos sabem os livros originais que foram escritos a palavra de Deus? Então vamos lá, para a gente aprender hoje. A palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita em 3 idiomas. Tá? Aliás, algum dos irmãos sabe qual idioma? Quem sabe, Ricardo? Hebraico é um deles. São 3. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Amém? Esses foram os livros, foram os idiomas original que ela foi escrita. Toda a tradução que tem de todas as línguas foi feita desses textos originais. Se você for lá pegar o texto original, que tem uns até que estão quase já apagados, né? Os idiomas são esses. Hebraico, aramaico e grego. Vamos falar um pouquinho dessas línguas? O aramaico, irmãos, e o hebraico são línguas parecidas. Meio que línguas primas, vamos dizer assim. Seria como um português e um espanhol. Eles já são mais parecidos. São diferentes, tá, irmãos? Mas já são uma língua assim, mais próxima uma da outra. O aramaico e o hebraico. O aramaico é o mais antigo, irmãos. O aramaico era falado lá por Abraão, por esse povo lá no comecinho. É uma língua mais assim, de dentro da casa, da tribo. O hebraico já é uma língua mais para aprendizado, já era uma língua usada mais na escola, né, na sinagoga, onde eles iam aprender tudo mais. E o grego? O grego já é completamente diferente, irmãos. O grego para o aramaico e para o hebraico já é uma língua completamente diferente. Já seria para nós aqui como se fosse o inglês. Entendeu? Então foram esses 3 idiomas que foram escritos. Irmãos, só uma coisinha só para o nosso conhecimento, antes da gente continuar aqui nos idiomas. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse também, ela não está em ordem cronológica, amém? O que é isso? Tudo começou. Algumas partes estão, porém não ela inteira. Ela não começou de Gênesis, Êxodo, depois foi no tempo, entendeu? No tempo do mundo. Ela não está em ordem cronológica. Algumas sim, alguns acontecimentos sim, amém? Porém não ela toda. Voltando aqui para os idiomas, é importante. Ela foi escrita nesses 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Irmãos, o Velho Testamento, presta atenção, o Velho Testamento foi quase todo escrito em hebraico. Poucas partes foram escritas em aramaico, amém? Poucas partes. Agora, o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, inteiro, irmãos, inteiros, foi escrito em grego, amém? E tem o porquê disso, amém? Tem o porquê. Como eu estava dizendo para vocês, irmãos, o aramaico, ele era uma língua. Aliás, vocês sabiam que Jesus falava essas 3 línguas? Jesus falava o aramaico, o hebraico e o grego. Assim como o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo disse que ele falava até outros idiomas. Mas o aramaico, irmãos, para a gente entender, ele era uma língua que era falada mais dentro de casa. Sabe aquela língua de mãe para filho, de pai para filho, aquela coisa de casa, aquela coisa que a criança vai crescendo, vai aprendendo, é aquela coisa mais família ali dentro da tribo, da região, era o aramaico. Porém, quando eles iam para a escola, quando eles iam estudar, procurar uma formação, aí eles tinham que aprender o hebraico, porque era uma língua, dizendo no popular, o aramaico era meio que caipira, sabe? Aquela língua mais caipira. E o hebraico já era uma língua mais complexa, mais oficial. Então a maioria dos livros era escrito em hebraico. Era onde as pessoas acabavam aprendendo falando os 2 idiomas. Dentro de casa, quando nascia, aprendia um idioma, com a mãe e com o pai. Quando ia para a escola estudar, então era essa outra língua, aprendiam assim. Isso no Velho Testamento, tá? No Novo Testamento, por que tinha o grego? Da onde que surgiu o grego? Por que veio aparecer o grego no Novo Testamento?
Porque quem dominava e quem governava na época de Jesus, no Novo Testamento, era o Império Romano. E o idioma falado pelo Império Romano era o grego. Então, era a mesma coisa na época de Jesus. Dentro da casa, eles aprendiam com o pai, com a mãe, o aramaico. Quando iam para a escola, aprendiam o hebraico, que eram os livros, eram escritos em hebraico, os professores, os fariseus ensinavam hebraico. Porém, quando eles tinham que resolver as suas coisas, a parte burocrática, pagar imposto, procurar serviço, como quem imperava era Roma, grego, porque os soldados falavam grego, acabava que de uma forma geral, irmãos, quase todo mundo lá acabava aprendendo a falar 3 idiomas. E nós sabemos que nos dias de hoje tem isso, você sabe que tem país aí que fala 2 idiomas, tem país que fala até 3. Nós sabemos que é assim. Então era mais ou menos isso, entendeu? Para a gente entender os textos original. E por que o Novo Testamento todo foi escrito em grego, sendo que podia ter sido escrito em hebraico, em aramaico, não é? Por que foi escrito em grego? Por causa do seguinte, irmãos, como quem imperava era Roma, Roma dominava várias cidades, países. E o intuito dos apóstolos, de todos eles que escreveram as cartas, não é? Mateus, Marcos, Lucas, o intuito deles era escrever para todos, alcançar o máximo de pessoas possível. Então, qual o idioma que era o mais apropriado para se escrever? Em grego, porque aí alcançava todos, porque quem dominava a língua oficial daquela região toda era o grego, por conta de ser o Império Romano que dominava, então era o mais apropriado. Por isso que ele é escrito no original de Mateus e Apocalipse em grego. Amém, irmãos? Vamos dar uma corridinha aqui então. Glórias a Deus, né? Agora, irmãos, traduções. A gente não pode deixar de falar de João Ferreira de Almeida, amém? A gente não pode deixar de falar desse homem, que foi o primeiro que começou aí a tradução, então, dos textos originais para o português. Só que, irmãos, a primeira tradução que João Ferreira de Almeida fez, ele ainda não fez de um texto original das escrituras, dos textos originais. Ele fez de uma versão em espanhol, vocês sabiam disso? João Ferreira de Almeida, irmãos, era um português que começou a traduzir a Bíblia para o português muito jovem. Lá na década de 1600, irmãos. Só que o que acontece? João Ferreira de Almeida era uma pessoa bem simples, sem recurso algum. Era um cristão, um servo de Deus. E ele, irmãos, começou com a sua força, da maneira que ele podia, a traduzir então a palavra dos textos originais para o português. Irmãos, eu vou falar bem rápido, senão não dá tempo. Mas, irmãos, ele teve muita dificuldade. Por quê? Porque era uma pessoa simples, não tinha recursos. Então, para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ele levou a vida inteira para conseguir traduzir toda a palavra de Deus. Desde moleque, quando ele começou, ele foi até a sua velhice, até a morte. E vocês sabem que ele morreu não conseguindo terminar de traduzir a palavra de Deus, gente? Ele parou em Ezequiel. Primeiro ele traduziu o Novo Testamento com muita dificuldade, demorou muito. Sabe aonde, irmãos, que ele conseguiu fazer a primeira edição do Novo Testamento? Na Holanda, ou seja, pensa, num outro país que nem português fala, ele enfrentou muita burocracia para conseguir, levou anos para eles, porque não é só traduzir, irmão, tinha que traduzir, revisar, todo esse trabalho ele fez, e foi um trabalho de uma vida. Para você ter uma ideia, quem terminou de traduzir a Bíblia para o português, porque ele veio a falecer, foi um holandês, um amigo dele, um pastor, amigo dele holandês, que terminou de traduzir para o português. Olha para você ver, né? Então foi um trabalho muito difícil para ele, tudo mais. Essa versão que nós lemos aqui no Brasil, João Ferreira de Almeida, corrigida, revisada que tem, ela foi revisada há pouco agora, irmãos. Ela foi revisada. E é a versão que, se eu não me engano, 70% da população da Igreja do Brasil usa. É a João Ferreira de Almeida revisada. Só que ele teve algumas dificuldades, alguns desafios, bem grandes, aliás. Eu vou dar um exemplo agora
também falando ainda de tradução, que é totalmente oposto. Vocês sabem qual que é a versão considerada a melhor de traduções da Bíblia? Qual que foi a melhor feita, que é considerada a melhor tradução nos dias de hoje? Quem é que sabe? É a NVI. Que versão que é essa, NVI? Nova Versão Internacional. A versão, irmãos, do rei James, o rei James da Inglaterra. No americano é a versão KJV, King James Versão. Ela é considerada. Por que ela é considerada a melhor versão? Simplesmente porque ela foi feita por um rei, o rei da Inglaterra. Um homem que tinha recursos. Ele traduziu a palavra de Deus mais ou menos na mesma época que Almeida. Porém, era um rei. Ele chamou os melhores intérpretes, ele tinha recursos, né? É outra coisa. Então, ela foi traduzida mais rápido, ela foi revisada com mais eficiência. Só que agora a gente vai começar a entrar na parte boa. As pessoas aqui no Brasil consideram essa NVI, que é essa do rei King James, a melhor. E de fato é, porque era um rei que tinha muitos recursos. Porém, ele era um rei da Inglaterra, que falava inglês. Ou seja, essa tradução ela é realmente muito boa para o americano, para o inglês, que fala inglês. Essa versão NVI que as pessoas leem aqui no Brasil, porque a NVI ela é o quê? Ela é a versão do rei King James que traduziu o texto do original para o inglês, porque ele era um rei da Inglaterra, ele falava inglês. Ele traduziu dos textos original, hebraico, aramaico e grego para o inglês. Para eles que são da Inglaterra, até mesmo dos Estados Unidos e que falam inglês, show de bola, excelente, não é? A NVI é uma tradução do rei King James da versão em inglês para o português. Ou seja, as pessoas que lê NVI aqui no Brasil, eles lêem uma tradução de uma tradução. Olha para você ver. Já parou para pensar nisso? E, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quanto mais vai mexendo, vai traduzindo, o risco do erro acontece. E como não só como pode acontecer, como aconteceu. Nós vamos ver daqui a pouco alguns erros aqui. Amém? Então, essa NVI... Diferente do João Ferreira de Almeida, que teve muita dificuldade, o rei King James não, ele tinha muito recurso, porém, a que a gente lê aqui no Brasil, ela é uma tradução do inglês, então é uma tradução de uma tradução. Então, interessante para nós, eu não estou dizendo, irmãos, aqui, qual tradução você deve ler, não, tá? Você fica à vontade para você ler, a qual você se adaptar, porque estão todas corretas, apesar que pode conter aqui formas como ela foi escrita que pode dificultar na interpretação, que é o que nós já vamos ver já, porque senão o tempo não vai dar. Mas nós vamos ver já. Então, bom, dito dessa tradução de João Ferreira de Almeida, que era um português, traduziu lá em 1600, do rei King James, que traduziu para a versão americana, eu queria falar de uma organização agora, daqui, nossa, brasileira, que todos nós conhecemos muito bem, que ela auxiliou muito também a versão do João Ferreira de Almeida, e que sempre está em contato com todas as igrejas do Brasil, para procurar a melhor forma de sempre aprimorar a palavra de Deus dos textos originais, que organização que é essa? Organização Sociedade Bíblica do Brasil. Se você folhear a primeira folha da sua Bíblia, você vai ver que tem uma bibliazinha aberta, assim, uma bolinha no meio aí, é a Associação Bíblica do Brasil. Está até escrito aí, Associação Bíblica do Brasil. Que ela foi muito importante, irmãos, para o conhecimento da palavra de Deus, para a tradução, as traduções que tem hoje. Irmãos, uma versão que muitas das pessoas
eu conheço bastante pessoas que não se adaptam a ela, é a versão NTLH. Essa aí dá o que falar. Nova tradução da linguagem de hoje. Qual que é a diferença dessa? Embora o próprio nome já está falando linguagem de hoje, de ser uma linguagem mais moderna, mas qual que é a diferença dessa tradução para do Rei King James de Almeida? Essa versão, irmão, NTLH, é uma tradução feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, direto dos textos originais. Ou seja, eles não pegaram nada de Almeida ou lá do King, não. Agora, numa época com mais recursos, né? Essa tradução começou em 1970, por aí, traduziram primeiro o Novo Testamento na nova linguagem de hoje e depois veio traduzir toda a Bíblia com essa linguagem mais moderna de hoje, só que é fiel aos textos originais. A Sociedade Bíblica do Brasil traduziu dos textos originais para o português do Brasil, aqui brasileiro, falado nos dias mais atuais, nos dias de hoje. Irmãos, cada um tem a sua opinião, o seu gosto. Para mim, é a melhor versão que tem. E a gente vai ver o porquê aqui numa dos exemplos que a gente vai dar aqui bem rápido. Amém? Na minha concepção, eu leio todos, irmãos. Eu tenho aqui no celular, sabe que tem um aplicativo que tem várias versões aqui, ó. E ver só rapidamente para a gente ver, ó. Almeida Revisada Corrigida, Nova Tradução Linguagem de Hoje, a NVI, aí nós temos um monte aqui. Mas eu uso essas duas, irmãos, a Almeida Revisada Corrigida e principalmente a NTLH, por causa do trabalho excelente que a Sociedade Bíblica do Brasil fez, traduzindo os textos originais para uma linguagem do Brasil aqui, mais moderna, sendo fiel às traduções e tudo mais. Você procura com mais detalhe, irmão, essas informações na internet, você consegue achá-la toda, a história da Sociedade Bíblica do Brasil, e é maravilhoso, irmãos. Eu não vou falar aqui, senão a gente fica aqui até... Amém? Vamos para um exemplo, para os exemplos agora, que eu acho que é o que todos nós queremos aqui seguir, amém? Antes, irmãos, da gente ir para o exemplo, uma das coisas, agora vamos falar de coisas mais técnicas, amém, irmãos? Uma das coisas que eu sempre procurei quando for interpretar a palavra de Deus, irmãos, é entender uma coisa. Isso aqui é importante, irmãos. A Bíblia inteira, irmãos, tirando o livro de Provérbios, a Bíblia inteira ela não é um Provérbios, irmãos. O que é um provérbio? O provérbio ele está lá, ele tem um versículo. Ah, porque fulano que faz isso, não sei o que, isso aqui, aquilo. Não é assim? Um provérbio. Ponto, aí vai para o próximo, não é? Aí outro provérbio. Às vezes falando coisa até nada a ver com o provérbio anterior ou outro. Não é assim? Provérbio, é um provérbio. A Bíblia inteira ela não é um provérbio. O que eu estou falando? Irmãos, a gente não pode querer entender a palavra de Deus baseada em versículo. De jeito maneira, irmãos. Você pega um livro de Gênesis, uma carta lá dos apóstolos, os evangelhos. Irmãos, pelo amor de Deus, não é por versículo que se interpreta a palavra de Deus. É por capítulo, contexto. Na verdade, o livro por um todo. Quando eu pego a carta de Mateus, eu tenho ali um apóstolo passando a sua mensagem, desde o começo do capítulo até o final. Tem todo um segmento. Eu já cheguei a pedir respaldo bíblico para a pessoa que estava afirmando um absurdo. A pessoa falou assim, Isaías 13:57. Eu falei, como assim 13:57? Como assim 13:57? Não, um respaldo bíblico, você me dá um versículo? Não é assim. Vocês sabem que é assim que nasce, por exemplo, uma seita? Uma seita sai pessoas que pegam um versículo isolado e falam, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas não é assim que funciona. Você tem a palavra de Deus fazendo uma analogia com Cristo, com o leão, mas também tem a palavra de Deus fazendo uma analogia do diabo com o leão. Então, versículo isolado, jamais, irmãos. Sempre leia a Bíblia no contexto geral.
Às vezes até um capítulo antes, um capítulo depois estão ligados. É importante. Você consegue entender o que aquilo está passando de acordo com todo o contexto geral. Você fala, é por isso que aqui está falando isso, porque lá ele estava falando aquilo. Não é assim? Né? Então é por isso que aqui, olha só, tá vendo a situação, como é que estava acontecendo aqui? Olha as coisas que estavam acontecendo. Geral, você tem que abrir e entender isso. Amém? Isso é importante, irmãos, para a gente entender sempre. Nunca pegue um versículo isolado para tentar, tirando provérbios, agora tem algumas canções, né? Isso aí é importante para a nossa vida, para a gente ter um bom entendimento da palavra de Deus. Às vezes parece que são coisas irrelevantes, mas não é. Para fechar os exemplos agora, eu quero ler com os irmãos a história de Jonas. Essa aqui é legal, irmãos, essa aqui é importante. Porque todo mundo conhece Jonas como o quê? A baleia, e tem mais uma coisa. O homem covarde que fugiu, não é? Deus manda ele para a cidade de Nínive e ele foge. Não é assim que acontece na história de Jonas? Todo mundo conhece Jonas por essas características, não é, irmãos? Vamos abrir lá em Jonas, Jonas capítulo 1? Todo mundo conhece Jonas disso daí. Jonas. Porque Deus mandou ele fugiu. Mandou ele para um lugar e ele foi para outro, ele fugiu, Irmão, se eu falar para você que Jonas... Irmãos, não tinha homem mais íntegro, mais homem de caráter correto do que Jonas, irmãos. Jonas era um homem reto, direito, íntegro. E todo mundo conhece ele por ser um homem fujão. Que Deus falou para ele ir para Nínive, levar a mensagem, que Deus ia destruir lá. O que Jonas faz? Jonas foge, não é assim? Vocês abriram aí Jonas capítulo 1? Jonas capítulo 1. Olha lá a palavra de Deus, ó. Aqui, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Lá, os outros conhecem ele por aqui. Para Tarsis. Tarsis era na Espanha, tá, irmãos? E descendo a Jope, por quê? Lembra que eu falei para vocês que se a gente presta atenção nos detalhes, lembra de Josué, né? Cuidadosamente, medita na palavra. Olha os detalhes que você consegue num contexto geral e entendendo a palavra de Deus com perfeição. Olha só, versículo 3, E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha só isso aqui, Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Olha esse detalhe, pagou a sua passagem, que está escrito aí, não é? Descendo, achou um navio que era para... Pagou, pois, a sua passagem. Irmãos, a palavra de Deus não ia colocar esses detalhes se não fosse relevante, se não fosse importante, não é verdade? Por que ia falar que ele pagou a passagem? Era só falar que ele entrou no navio e foi para a Espanha. Por que ela dá esse detalhe? Vamos seguir. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Nós conhecemos a história. Um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Olha Jonas, o que Jonas estava fazendo? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Como que pode, no meio de uma tempestade, os detalhes é importante, no meio de uma tempestade dessa, pessoa ir lá e dormir? Um sono profundo, um sono forte que está escrito aqui, né? Como é que pode? Sabe o que era aqui, irmão? Jonas sabia muito bem. Jonas, pensa comigo, irmãos. As pessoas falam assim, Jonas fugiu. Irmãos, isso aqui não é atitude de quem está fugindo. É a atitude de uma pessoa sã, de uma pessoa que está entendendo muito bem o que ela está fazendo, pagou a sua passagem, tudo direitinho, pegou, entrou com eles, estava tudo aí, sabia o que estava acontecendo, ele estava ciente, ele estava tranquilo. Você está entendendo? Isso aqui não é característica de uma pessoa que estava fugindo. Então você já fala, peraí, Jonas era uma pessoa que
Alguma coisa estava fazendo com que ele estava fugindo e não era uma coisa assim banal, uma coisa boba. Ele tinha algum ponto aqui dele. Olha os detalhes, é importante se prestar atenção. Então, para adiantar aqui, irmãos, então esses homens vai lá e pergunta para ele, por que você está dormindo desse jeito? Por que você está aí num sono tão profundo? Isso aqui, você está pensando... Aí você começa a ver o caráter de Jonas. Você pensa que Jonas, ele mente, ele fala alguma coisa? Ele fala assim, não, o negócio é o seguinte, o negócio está feio desse jeito aí por culpa minha. Porque eu sou hebreu, eu temo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e é por minha causa que está acontecendo isso daí. Ele é honesto, ele é direito, tudo mais. E aí, irmãos, o que acontece? O livro é conhecido por todos nós. Ele é lançado ao mar, o peixe come, lá dentro da barriga do peixe ele faz a oração dele, e o peixe deixa ele lá na praia, onde é para ele seguir para Nínive, que era para onde ele era para ir. E ele vai, né? Ele vai. Mas chegando lá, em Nínive, ele anuncia o que Deus pediu para ele anunciar, que ia destruir a cidade dentro de 40 dias. E ele anuncia. E o que acontece? O povo se arrepende. O povo se arrepende. Até o rei manda fazer decreto para fazer jejum, que não era para fazer nada, era para usar roupa grosseira. E aí sabe o que acontece? Deus não destrói a cidade, que ele mandou Jonas anunciar. Sabe qual que era a questão? Sabe por que, Ricardo, que Jonas estava fugindo? Porque Jonas, como um profeta, ele estava preocupado com a sua imagem. Jonas era homem de palavra, homem sério, correto. Está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando, não. Depois nós vamos ler lá rapidinho. Quando Deus fala... Aqui, ó, só lê o título aí do versículo... Deixa eu ver se é o 3. O que está escrito aí no versículo... Não, o capítulo 4. Como que está escrito no título seus aí do capítulo 4? Descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Jonas se ira. Jonas fica com raiva. Por quê? Porque Deus tem misericórdia do povo. Sabe o que Jonas vai falar? Por isso que eu fugi para a Espanha. Porque eu sei que é Deus misericordioso. E que se o povo lá mudasse o seu coração, o Senhor não ia destruir nada. Ou seja, ele sabia que Deus poderia se arrepender de querer destruir o povo. E aí o que ele faz? Ia perdoar. E como é que fica eu que falei que o povo ia morrer em 40 dias? Por isso que ele se aborrece, ele sai, irmão, vai para o monte e sente vontade de morrer. Vai falar aqui no capítulo 4 que ele sente vontade de morrer. Aí Deus dá uma lição nele. Deus dá uma lição nele. Deus faz crescer um junco para fazer sombra para ele. E ele fica alegre, ele se contenta, ele fica alegre com aquilo. Mas aí Deus manda um bicho e mata a planta. E aí vem um sol quente, diz que vem um vento quente, bate a cabeça dele, fere ele. Aí ele já fica com raiva de novo. E começa a xingar. Porque ele está aborrecido com Deus com isso. Porque Deus falou para ele ir lá falar para o povo que o povo ia morrer em 40 dias, porém o povo se arrependeu. E aí Deus não matou mais o povo. E aí ele ficou com raiva disso, porque ele tinha falado que iria morrer. E aí como é que eu fico agora? Jonas falando para Deus, como é que fica a minha situação agora? Então ele ficou aborrecido, queria morrer. E aí Deus dá essa lição com ele com a planta. Faz a planta crescer, dá sombra para ele, depois a planta morre e ele se aborrece. E aí Deus fala assim para Jonas, irmãos, para nós concluir. Jonas, você não fez nada para essa planta nascer e nem para ela morrer. E por que você está irado com ela? Você não fez nada. Ela nasceu, te deu sombra, você ficou feliz. Aí ela morreu, nada você fez por ela. Agora, sabe por que eu estou falando da história de Jonas? Vocês estão no Jonas capítulo 4? Lê o último versículo para mim, alguém, por favor. Não, vamos ler o 10 para fazer sentido. E disse ao Senhor, tiveste compaixão da arvoreira, na qual não trabalhaste, e a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em questão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Eu queria falar disso daqui, irmãos, para nós concluir.
Então o Senhor diz para Jonas, né? Você teve compaixão da planta que morreu, porque quando a planta morre, ele se aborrece de novo. Ele fala assim, aí ele queria morrer de novo, Serginho. Ficou tudo lá tristão que a planta morreu. Daí Deus fala para ele assim, você não fez nada por ela. Ela nasceu, morreu, você não fez nada. E ficou com dó dela. Eu não devo ter dó da cidade de Nínive? Deus estava justo dando uma resposta para Jonas. Olha lá, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Daí isso aqui que eu quero falar para os irmãos, que é em relação à interpretação da palavra de Deus. Em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Vocês sabem de quem que Deus está falando aqui, irmãos? Alguém sabe? De que Deus está falando aqui? Quando ele diz, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão lá na cidade mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e direita e a sua mão, entre a sua mão direita e esquerda, e também muitos animais. Você sabe, irmão? Do que ele está se falando aqui? Criancinhas. Criancinhas, irmãos. Deus está falando para Jonas. Eu, Jonas, não hei de ter dó da cidade de Nínive, onde vivem mais de 120 mil crianças e animais? É isso que Deus está falando. Não está falando nada disso, você pode estar se perguntando aí agora. Né? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Quem que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Criança. Homem sabe, pessoa adulta sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, não é, irmãos? Ele está falando de crianças. Crianças. Por isso que ele fala, tá vendo como é importante a gente tomar esse certo cuidado? Nós estamos lendo a versão João Ferreira de Almeida, não é? Sabe quando agora para a gente encerrar, irmãos, que já é 9 horas. Lembra quando eu falei para vocês que eu gosto muito dessa versão da Nova Linguagem de hoje? Vou ler o mesmo versículo de João, capítulo 4, versículo 11, na versão NTLH, que é a Nova Linguagem de hoje, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Vou ler até o 8, o 10, para os irmãos entenderem. Então o Senhor Deus disse para Jonas, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Olha o versículo 11. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Aqui já está até traduzido para crianças, porque é o que a palavra de Deus lá está falando. Entendeu, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Tem muito mais exemplos, irmãos, na Bíblia. Muito mais. Aqui não dá por causa do tempo, mas tem muito mais de coisas tipo essa aqui, que são detalhinhos e que fazem toda a diferença e nos ajuda a auxiliar. Por exemplo, a gente tem a versão de Lucas, do Evangelho de Lucas, um médico meticuloso, que era meticuloso com detalhes, né? Aquela passagem lá no Getsêmani, onde vai dizer que Jesus suou sangue. Irmãos, tem um erro lá na palavra, lá na versão de Almeida. Tem um erro lá, e que leva as pessoas a discutir muito. Hoje, irmãos, nos dias de hoje, vocês sabem que tem... Você sabe, né, vô? Existem pessoas que discordam sobre predestinação, que tem pessoas que estão predestinadas a ir para o céu, outras que não, que é livre-arbítrio. Tem pessoas que discutem a respeito de arrebatamento. Tem pessoas que pensam que arrebatamento não vão ter, outros já falam que vão ter. Entre inúmeros assuntos, não tem, vô? Você sabe? Existe muito debate. E não era para ter, por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser simples. E quando a gente vem com simplicidade, com cuidado, como diz lá em Josué, a gente entende tudo isso e vê que a palavra de Deus ela é clara para nós. Amém, irmãos?